Tocou o alarme, tá na hora de Flash News aqui na tela da BMC, então chega mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição deste nosso boletim da tarde do mercado financeiro aqui na tela da BMC News. Eu sou o Rafael Lara e estaremos juntinhos, eu e você e eu, juntinhos durante os próximos minutos aqui, né, os próximos 15 minutos aqui na tela da BMC, pra gente poder falar sobre várias coisas, né, esse Bovespa que opera em leve queda, refletindo o quê? Preocupações fiscais, quem diria aí, e incertezas no cenário internacional. Por volta das 11h30 da manhã, o índice registrava um recuo de 0,4% aos 138.229 pontos. O dólar comercial também apresentou variação, aí, sendo negociado a 5,69, uma alta de quase 1%. No cenário doméstico, o IOF está em foco aí, né? O aumento do imposto sobre operações financeiras proposto pelo governo continua gerando debates. O presidente da Câmara, Hugo Mota, concedeu um prazo de 10 dias para que o governo apresente alternativas à medida. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, alertou que a revogação do aumento poderia resultar em um rombo fiscal superior a 50 bilhões de reais. Nos dados econômicos, temos aí do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no IBGE, divulgando que a taxa de desemprego no trimestre encerrado em abril foi de 6,6%, indicando que uma estabilidade no mercado de trabalho. No cenário internacional, temos o quê? A tarifa dos Estados Unidos. Uma corte norte-americana suspendeu a maioria das tarifas comerciais impostas pelo presidente Donald Trump. A decisão trouxe um alívio aos mercados globais, com bolsas asiáticas e europeias registrando altas. Já na leitura aí do PIB dos Estados Unidos, né, o primeiro trimestre deste ano apontou uma queda de 0,2%, melhor que a expectativa, que era de recuo de 0,3% ou 0,4%. Nos destaques corporativos, temos o quê? A Azul, aí que entrou com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, o que levou os analistas de casas como BTG e XP a colocarem as ações sob revisão. Vale lembrar, ontem, inclusive, a Azul foi retirada da B3, dos índices do Ibov, Small, todos os índices da B3, a ação da Azul está fora. Isso é uma medida de proteção para quando uma empresa entra em uma recuperação judicial e como está em queda, né? A Azul está em queda mais de 70% esse ano no mercado, né? Se não me engano, até 80% já de queda para as ações da Azul, um ano horrível para as ações da empresa. Então, o Ibovespa decidiu aí retirar da sua carteira, aí, né? A B3 retirou aí do índice de sexta das maiores ações do nosso mercado. A Petrobras anunciou uma nova emissão de debêntures no valor de 3 bilhões de reais, o que reforça sua estrutura de capital. E temos também o Bitcoin, que ultrapassou novamente os 100 mil dólares, impulsionado por avanços na regulamentação de stablecoins nos Estados Unidos e aumento da demanda institucional. Mas, é claro, os especialistas de todo o mercado recomendam uma cautela aos investidores. Inclusive, você, se ainda não assistiu, assista o nosso BMC CryptoCast comigo, este que vos fala aqui, Rafael Lara, com os maiores nomes do nosso mercado de criptomoedas aqui na telinha da BMC News. Bom, deixa eu chamar aqui então, como toda quinta-feira, o meu grande amigo, o gestor da High Capital, Ângelo Belitardo, que está conosco aqui nesse nosso Flash. Ângelo, seja muito bem-vindo. Muito bom dia, Rafael. Boa tarde agora, como sempre, confundindo aí o dia com a tarde. Como tradição, que estamos hoje, hein? É tradição. Tudo certo, tudo certo. Sempre olha aqui para a Vamos lá. Ao sol. Exatamente. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a Azul, Ângelo. Vamos começar falando sobre a Azul, que é assunto do momento, né? Ontem ela anunciou a recuperação judicial lá nos Estados Unidos, o Chapter 11, e depois, no fim do dia, a B3 retirou as ações da Azul do índice Bovespa, do Small, de vários índices, inclusive da B3, todos os índices, inclusive da B3. Hoje a pessoa só consegue comprar a Azul se ela quiser realmente o papel, não dá para comprar via índice. Você acha que o investidor de Azul deveria ficar preocupado com essa medida da B3, porque é uma coisa meio... Cara, se a B3 tirou, é porque ela está achando que esse buraco é um pouco mais embaixo? Com toda certeza, né? É uma preocupação muito relevante. Recentemente, a Azul, ela teve um downgrade na nota, né? Teve sucessivos downgrades, né? A Fitch reduziu a nota de crédito da companhia de CCC- para D, né? E... tudo isso vem como reflexo, né, tanto de piora no cenário macroeconômico, em termos de juros, tanto o IOF, né, o aumento do IOF, ele traz consequências bem severas para o setor, como um todo das companhias aéreas, e o processo de recuperação judicial da Azul, ele vai envolver, né, conversão de dívidas em novas ações de forma muito agressiva. Então, o potencial de diluição ainda, né, que haverá na ação,
é muito grotesco, né? Então, a desvalorização no papel é algo que a gente ainda aguarda, né? Dado que o valor a ser convertido de dívida em novas ações, quando a gente compara com o valor de mercado da ação, é muito alto, né? Então, ainda mais agora com o dólar oscilando, né? A gente não tem uma expectativa clara de que o dólar vá voltar a cair, né, para aliviar a Azul, muito pelo contrário. Juros, da mesma forma, né, a curva de juros ainda vai permanecer em patamares bem restritivos, ainda mais com a notícia que a gente teve hoje do crédito consignado, né, da economia como um todo. Ele disparou depois das políticas do governo de ampliar o acesso, assim como a taxa de juros do consignado. Né? Então, a taxa de juros do consignado do mercado como um todo aumentou mais de quase 10 pontos percentuais, né, ao longo desses últimos meses. E isso é um balde de água fria, né, nas empresas que fazem uso recorrente de dívidas. Se você tem um aumento muito agressivo no custo de uma linha, de uma modalidade de crédito que tem a menor inadimplência de todo o mercado financeiro, que é o crédito consignado, imagina as outras linhas de crédito que têm uma maior inadimplência. As outras acabam sendo pressionadas para cima também. Então, de um modo geral, né, a Azul, tanto a Gol, né, elas precisariam de uma queda mais agressiva na curva de juros para aliviar a situação delas, elas terem uma flexibilidade maior na renegociação de suas dívidas, e isso não vai acontecer. Então, a única saída é uma conversão muito grande de dívidas, né, em novas ações. Então, o acionista que está posicionado hoje na companhia, a recomendação é cair, pular fora até que essa conversão esteja próxima do fim. E os bancos já tenham, né, os credores já tenham recebido as ações da conversão, eventualmente feito alguma negociação no mercado, e que possa causar uma desvalorização bem mais agressiva. Um ponto positivo, né, até para essas empresas, né, tanto companhias aéreas como empresas que fazem uso de dívida de forma mais intensa, é o IPCA que a gente teve nessa semana, né? Então tivemos uma surpresa bem positiva. Tanto o núcleo do IPCA mostrou uma desaceleração muito forte, né? Lembrando que o núcleo do IPCA é aquela parcela do índice que desconsidera itens sazonais. E também tivemos uma desaceleração maior no difusor do IPCA, né, que mede o quão espalhado a inflação está nos diferentes componentes da cesta básica de consumo. Então, o Banco Central, ele utiliza, né, tanto o núcleo do IPCA como o difusor do IPCA para balizar suas decisões. Então, assim, aumentou a probabilidade quase de que 100% de que o Banco Central, de fato, chegou no fim do ciclo de alta da Selic. Então, isso vem refletindo, né, numa recuperação de outros papéis também da Bolsa, né, como que a gente já vem até conversando, né, papéis de empresas que têm muita dívida, né, que operam sobre altos índices de alavancagem, né, dentre elas, especialmente a Hold Simpar como um todo, né, Simpar, Vamos, Movida, JSL, a Eco Rodovias, uma empresa de concessão de rodovias, as farmácias, né, então essas empresas tendem a se beneficiar agora, né, dado que o preço atual desses papéis está refletindo ainda uma curva de juros muito pressionada. Né? E fora isso, né, ainda temos todo esse estresse, né, do governo com o Congresso em relação ao IOF, e esses são os pontos negativos. Né? Por mais que ninguém na economia queira, né, ter um aumento tão agressivo no IOF assim, mas o governo ele vai ter que buscar outras alternativas para compensar, né, os gastos e a redução, né, de alguns de arrecadação do governo. Ângelo, queria muito agradecer, cara, a sua presença aqui no nosso Flash News. Foi até
É sempre bom te receber aqui, porque a gente consegue ter uma noção geral desse mercado. Mas agora, última pergunta. Então, quem está com a ação na Azul pula fora, mesmo nessa queda de 80% no ano, né? Não é melhor esperar um pouquinho, ver se... Melhor já está quase no zero mesmo. Olha, o potencial de diluição das ações da Azul, a gente enxerga que possa causar uma desvalorização ainda acima de 50%. Então, nossa, o papel ele pode chegar a cair mais de 50% até 80% ainda. Tá? Então, ao longo dessa conversão. Então, a gente tem uma visão ainda de que a Azul está só no início da queda. Tá? O fato dos juros permanecer alto por um período muito longo, né, isso adia ainda mais a luz no fim do túnel para as companhias, né, Azul e Gol. Então, as próximas diluições, né, a conversão de dívida que ela irá fazer, isso vai causar uma destruição de valor assim, enorme ainda no papel. E a própria Gol, ela anunciou, né, há um tempo atrás que iria fazer um follow-on bem grande e estava estipulando ali um intervalo de preço que pode chegar a menos de 10 centavos, né, a ação. E hoje a ação da Gol está ali próxima de R$1. Né? Então, a gente ainda podemos vivenciar ainda uma destruição de valor bem severa nesses papéis. Meu Deus. Então, por isso, situação para quem? Para quem investe em setor de aviação, situação muito complicada mesmo esse ano. Sempre foi um setor complexo de se investir, né? Mas pode piorar. Se ainda tem a concorrência externa, as companhias aéreas nem sempre conseguem repassar, né, o preço para o consumidor. Então, depende de dólar, depende de juros do juros no exterior. Né? Então, e é uma companhia muito intensiva em capital, né? Então, não é uma companhia que a gente vê ali o fluxo de caixa crescendo de forma muito acelerada quando comparado ao crescimento do CAPEX da companhia, né? Então, sim. É um papel muito perigoso, né? A gente vai ano, volta ano, tem novas companhias aéreas quebrando. Total. Né? Sempre assim, Brasil. Total. Ângelo, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso Flash News dessa semana. Espero você na semana que vem para muito mais aqui, hein? Muito obrigado, Rafael. Até. Tamo junto, valeu. Ângelo Vilitardo, gestor da Raia Capital, com a gente aqui toda quinta, inclusive, é o nosso Flash News, para podermos falar sobre tudo que acontece aqui no mercado financeiro. E vocês viram, né? Setor de aviação, aí, de acordo com ele, já está ruim, mas pode piorar, né? Pode piorar bastante ainda. Então, realmente, momento de cautela aí para os investidores. Bom, pessoal, 4h30 da tarde, temos o nosso close aqui na tela da BMC News, ao vivo comigo, fechando o mercado aí financeiro da nossa quinta-feira. Espero vocês. Até mais. Tchau, tchau!